importa com o que aqueles garotos vão pensar do seu tênis. Quem disse que eles são especialistas no assunto? Você deveria ser grato simplesmente por ter um par de tênis. Esses tênis que você não gosta custam mais do que o meu primeiro carro. Olha, eu tenho tipo de trabalho. Tenho coisas mais importantes com que me preocupar do que com um par de tênis. Afinal, uma calça com uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Já viu isso? Você está vendo aqui, gente? Olha só. Eu usei esse argumento, usei com vídeos aí com as crianças lá, meninos, e acho que nós sempre podemos ter incorrido num erro desse aqui. Mas o pai do Maurício tinha outros exemplos. Não vou nem falar nada. Melhor nem falar, né? Acho que era de espingarda que ele mandava passar. Você volta lá e entrega essa bicicleta. Devolve essa Qual é o bicicleta nome dele? agora. Para quem? Pro? O Rashbel. O cara que eu comprei a bicicleta. O cara que você comprou a bicicleta dele, né? É. Isso é uma história massa, Maurício. História sinistra. Sinistra. Explica muita coisa. Não precisa nem de Freud para explicar, porque ele também não explica nada. Mas a história dessa, a história dele é uma história muito doida. Se quiser contar, não tem como. Então, gente, esse é um exemplo errado, né? Que ele está dando, né? Aí vai. Porém, olha como é que começa agora na página 94. Se o seu objetivo principal é entender os conflitos interiores do seu filho, poderia ter uma conversa assim. 2 pontos. Você está chateado por causa dos seus tênis, não está? Estou. Percebi que você não tinha gostado deles quando compramos ontem à noite. Você não quis me dizer, não é? Por que você não gosta deles? Eles são estranhos. Eu não entendo o que você quer dizer. O Paulo disse que eles são feios. Quando foi que eles viu? Nós só o compramos ontem à tarde. O Luiz comprou um par destes e o Paulo disse que ele parecia um Duda. Duda deve ser alguma coisa lá. O que é um Duda? Deixa para lá. O que se parece com um Duda neste tênis? Essa tira vermelha atrás. Eles não põem tiras vermelhas nos novos. Esses são sapatos do ano passado, por isso foram baratos. Entendo. Você está com receio de que eles os chamem de Duda, certo? Isso dói mesmo, não é? Isso me deixa com raiva. Não sei por que eles têm de se importar com os meus tênis, mas sei que eles vão me chamar de Duda. Olha só, que conversa que está revelando o que está dentro, o que está abundando no coração daquele filho. É isso que tem que ser extraído. Aí ele vai prosseguir. O que você está aprendendo? Seu filho está lutando com sentimentos já experimentados por você. Há uma pressão real lá fora, na classe do 3º ano primário. Ele está sofrendo a pressão de ser aprovado por seus colegas. Esta circunstância está trazendo à tona as esperanças e os temores do seu coração. O objetivo de sua comunicação pode ser descrito em várias proposições simples. Primeiro, o comportamento que você vê é um reflexo do que existe no coração do seu filho. Entendeu? O comportamento que você vê é um reflexo do que existe no coração do seu filho. Segundo, você deseja entender o conteúdo específico do coração dele. E as questões internas do coração são de maior valor do que as questões específicas do comportamento, visto que provocam o comportamento. Então, resumindo, você quer entender os conflitos interiores do seu filho. Essa é a atitude correta que os pais devem ter, né? Precisa olhar para o mundo através dos olhos dele. Isso permitirá que conheça mais aspectos da mensagem de vida do Evangelho, da mensagem do Evangelho, se fazem adequados a essa conversa. Repetindo a frase, precisa olhar para o mundo através dos olhos dele. Isso permitirá que conheça quais aspectos da mensagem de vida do Evangelho se fazem adequados a esta conversa. Ou seja, em toda conversa tem que trazer o Evangelho, tem que trazer Jesus, aquilo que Jesus precisa se aplicar. Jesus é o antídoto do medo. Resumidamente, ele não estava com medo aqui? Sim ou não? A conversa sim, medo dos colegas. Medo de ser rejeitado, medo de não ser aceito, medo de ser rotulado,
ele ainda é um garoto cuja identidade não está nítida para ele. Então ele está suscetível a esse tipo de tentação, né? Manipulado pelo mecanismo do medo que está ali. Agora, o que lança o medo fora? O Evangelho, o amor, que é Cristo, Jesus, trazido pelos pais, pelo pai ou por quem está ali, para dentro dele ali, para chocar aquilo ali e expulsar o medo. Está claro isso? E esse evangelho que é levado no coração da criança, ele não é levado simplesmente porque está aqui e eu estou falando. É uma ponte, o pai e a mãe têm que estar vivendo isso, transmitir isso através de vida. Exatamente. Esse evangelho tem que ser prática. Tem que ser prático, isso aí. Muito boa lembrança. Porque senão vai virar aquilo lá atrás, ó. Senão o papai do céu vai te castigar. Isso aí. Para entender seu filho e ajudá-lo a compreender-se a si mesmo, existem habilidades a serem desenvolvidas. Você deve aprender a ajudar seus filhos a se expressarem. Precisa aprender a facilitar a conversação. Necessita saber como perceber o que existe atrás do comportamento social. Aqui está um monte de dica aqui, ó. Um monte de pista. Necessita saber como perceber o que existe atrás do comportamento das palavras. Deve buscar a sabedoria para discernir questões do coração. Provérbios 25 diz: como águas profundas são dos propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Coração de quem que são como águas profundas aqui nessa cena? Da criança, não é? Quem é o homem de inteligência que sabe descobri-los? O pai. Então, quando a gente não sabe descobrir isso, a gente fica meio burro. Sem inteligência. É ignorância. O meu povo perece por falta de conhecimento, né? Errais em não conhecer as Escrituras. Nem o poder de Deus. O problema é que às vezes a pessoa conhece a Escritura, mas não para pôr em prática. Isso. A gente tem um amigo que já deve ter lido a Bíblia umas 4, 10 vezes. Mas isso é ser só religioso. É só um conteúdo teórico. A Bíblia é só um livro. Não, todos esses versículos que ele citou aí, fica claro que é para isso. Sim. Né? Porque errar, não conhecer. Agora, para que A gente não quer conhecer? não usa para isso. Então, esta é uma oportunidade maravilhosa para ser utilizada lado a lado com nossos filhos. Quando você aprende sobre seus conflitos internos com o pecado, então está no caminho certo. Você, assim como eles, é um pecador. Portanto, pode usar seu conhecimento da natureza da tentação a fim de ajudá-los a entenderem suas próprias tentações. Em que nossos filhos são diferentes de nós? Só na idade. Na natureza, no padrão, na estrutura, é a mesma. E cada um precisa se lembrar honestamente das tentações que passa e saber que os filhos são tentados. Então é uma oportunidade maravilhosa para haver esse processo de identificação. Aí, olha só, em qual das conversas exemplificadas acima a criança se considerará compreendida? A segunda, não é isso? Em que conversa pode o Evangelho ser mais poderosamente apresentado? As respostas são óbvias aqui. Isso implicará no desenvolvimento de habilidade em explorar o coração. A maioria dos pais já teve com seus filhos uma conversa semelhante a esta. A mamãe fala assim: por que você bateu na sua irmã? Aí o Júnior responde, olhando para o chão assim: não sei. Mamãe exasperada: o que você quer dizer com não sei? Júnior responde: não sei. E assim vai. Não sei, não é a resposta. Isso. Se a mamãe é do tipo pavio curto, vai dizer isso que a Ruth falou. A atriz da história aqui. Será melhor para o Júnior começar a saber alguma coisa com urgência. Levantamos por Qual o isso. problema aqui? O Júnior está simplesmente se recusando a falar? Provavelmente não.
Ele está simplesmente sendo questionado sobre o que não sabe responder. Quem é que tem que ser o homem sábio aí nessa história? Essa mãe. Ele não tem a profundidade de entendimento, de autorreflexão que o capacite a responder inteligentemente as perguntas de sua mãe. Ele precisa que as perguntas sejam formuladas de uma maneira diferente. Talvez seja desenhada. Ou desenhar, né? É. Ou, por que você, como forma de questionamento, não funciona com as crianças e raramente com os adultos? Surgiram algumas perguntas produtivas aqui, vai dar um toque, né? Vai dar uma moral, né? Aqui pra gente. Vamos lá. 6 perguntas, que são perguntas propostas, sugeridas, né, como supostamente certas para utilizar nessa situação aqui. Primeira coisa, o que você estava sentindo quando bateu em sua irmã? Lembra do sentimento? O que você está sentindo quando fez isso? Muito prático. O que você está sentindo? O que você sentiu, estava sentindo? Segunda pergunta, o que sua irmã tinha feito, obrigado, para deixá-lo com raiva? Olha que sabedoria, né? Ajude-me a entender por que bater nela iria fazer as coisas melhorarem. Ou fazer aquilo iria melhorar, beber o álcool lá. Ou talvez, como foi que a briga tornou-se pior depois que você bateu nela? Quarta pergunta, o que ela fez contra você? Não é necessário negar o fato de que seu filho também sofreu com o pecado de alguém. É óbvio, olha só, gente, o que essa mãe está enfatizando aqui, sabiamente? O pecado em evidência. O pecado dele, ela quer chegar no pecado dele, indo com ele ao encontro do pecado dele. Ela está caminhando em direção ao coração dele, junto com ele. Né? E aí, é óbvio, se ele foi atingido pelo pecado de outro, deixa que ele fale sobre isso. Aí, quinta pergunta, olha só, que inteligência, que sabedoria, de que outra maneira você poderia ter reagido? Chamou o cara para aquilo que ele já deve ter instrução. Provavelmente, ele está falando aqui, lembre disso, né? Ele está trazendo uma proposta de que já está rolando com esses pais e com esses filhos um processo construtivo de gerar instrução para eles. E aqui, com a pergunta dessa, a gente já pode concluir que esse garoto já sabe exatamente, tem uma resposta clara de como ele poderia ter reagido conforme Deus espera, por exemplo, já ensinado pelo papai e pela mamãe. E por último, sexto, né, que é isso que ele vai falar, como você acha que a sua reação mostrou confiança em Deus como aquele que cuida de você? Acabou a conversa. Fechou. Trouxe o cara para a cruz, ensinou o caminho da cruz para o filho, apresentou Jesus para ele de novo. Não é isso? Então, aquela resposta a estas perguntas pode abrir outros caminhos de investigação para entender o que estava por trás do comportamento do Júnior. Assim, existem muitas perguntas diferentes que se dirigem ao pecado da criança e que ajudam os pais a entender os conflitos espirituais do coração do seu filho em relação a Deus e sua necessidade de graça e redenção em Cristo. Aí ele vai insistir, né? Afirmando assim, insisto nesse ponto, você precisa esforçar-se por entender a natureza do conflito interno que foi expresso no comportamento. Por exemplo, quando o Júnior bateu em sua irmã. Enquanto a criança responde as perguntas, seu papel é ajudá-la a entender a si mesma e incentivá-la a falar com clareza e honestidade sobre seus conflitos internos com o pecado. Olha que pastoreio, show de bola. Isso é tudo, né? Lembrei da semana passada,